Olá, a paz do Senhor Jesus. Começa agora mais uma edição do painel Trombetas e Festas da Igreja Cristã Maranata. Faltam poucos dias para terminar o ano de 2025. Por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre festas. O pastor Alexandre Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata, falou um pouco sobre este tema na 5ª edição do evento. Que festas são essas? As festas celebradas pelo povo de Israel no Velho Testamento, por orientação de Deus. Em especial, a Páscoa, as primícias e o Pentecostes. E, finalmente, abordaremos a festa das trombetas. Nós vemos aqui no quadro algo sobre a Páscoa, que falava da saída do povo de Israel do Egito e o sacrifício do cordeiro, que marcava aquela festa. Sobre as primícias, nós veremos, ela nos fala da colheita da cevada para os judeus e dos primeiros frutos da terra. E o Pentecostes falava para os judeus da colheita do trigo e dos 2 pães que eram feitos com fermento, que eram feitos com a farinha daquela nova colheita. E para os judeus, o Pentecostes também celebrava a lei de Moisés, recebida no Monte Sinai. Muito bem. É importante notar que as festas eram proféticas, ou seja, elas anunciavam que um dia o seu verdadeiro significado, que era oculto, escondido para o povo de Israel, se cumpriria na igreja que seria estabelecida pelo Senhor Jesus. As festas se referiam, portanto, à época da igreja, ao que Deus faria a partir da encarnação de seu Filho Jesus. Encarnação essa para executar o projeto de Deus para a salvação do homem. O pastor Alexandre Gueiros também falou da função do instrumento chofar, como uma trombeta que tocava na última festa do ano que biblicamente Israel comemorava. Para comentar sobre o aspecto da mensagem, convidamos um pastor que vai relacionar o significado da última festa de Israel para a Igreja Fiel em nossos dias. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para falar um pouco das festas de Israel. 3 festas: Páscoa, Primícias e Pentecoste. Todas elas, profeticamente, servem para a vida da igreja. E quando nós olhamos os aspectos proféticos, a palavra se torna atemporal, ou seja, ela está dentro do contexto que nós vivemos nos nossos dias. A primeira festa era a festa da Páscoa, uma festa na qual Israel comemorava a saída do Egito. Para isso, era necessário que um cordeiro fosse morto. Um cordeiro fosse imolado para livrar os primogênitos da morte e, ao mesmo tempo, abrir o caminho para o povo para a caminhada até a terra prometida. Essa festa, para nós, com a igreja, está ligado ao sacrifício do Senhor Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para morrer no seu lugar, para nos dar acesso à tua santa presença. Então, quando nós falamos a respeito dessa morte do Senhor Jesus, desse sacrifício que o Senhor Jesus se fez, fala dessa nova experiência, um novo e vivo caminho se abriu para nós. Para quê? Para que nós pudéssemos, assim como o povo saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, a igreja também. Ela sai deste mundo e ela está com um peregrino no deserto da vida, caminhando em direção à promessa que o Senhor nos fez, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, ele fala isso, porque Cristo é a nossa Páscoa. Então a Páscoa, essa festa, tem essa comemoração. E as primícias? As primícias era a festa comemorada por Israel na colheita, né? Na festa da colheita, a colheita da cevada, né? Os primeiros frutos que eram recolhidos, né? Era uma comemoração maravilhosa, era feito no dia seguinte após o sábado da Páscoa. Era o domingo.
Então era colhido os peixes, né? A primeiros frutos da colheita, era levado até o sacerdote e diante de Deus ele indicava aquilo ali como vida, era o molho que havia sido arrancado da terra e ali representava a vida. Então as primícias para nós como igreja tem o mesmo sentido, ou seja, foi feito no mesmo dia da festa, né? Jesus ele é arrancado também do túmulo, né? Ele ressuscita, Jesus ressuscitou. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 20, sendo ele as primícias, Jesus das primícias dos que dormem. Então fala a respeito desse resgate, né? Então Jesus ressuscitou, trouxe para nós, e essa ressurreição é a nossa garantia. A garantia que aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão no dia do Senhor, né? E agora vamos para a terceira festa, a festa do Pentecoste. Então a festa do Pentecoste era aquele momento especial para o povo, era a colheita do trigo, né? Era a lei de Moisés para Israel. Eles comemoravam 7 semanas após a festa das primícias. Então foi 7 semanas após deixar o Egito, que os povos estavam diante do Monte Sinai, que Deus deu a lei, né? Que foi escrita em tábuas de pedra. E aquilo era a base da aliança de Israel. E o Pentecoste para nós, para a igreja, exatamente também 7 semanas após a ressurreição do Senhor Jesus. 7 semanas de Jesus ter ressurreto, a igreja recebe a promessa. O derramar do Espírito Santo é derramado sobre todos os discípulos lá em Jerusalém. A promessa da qual Joel mencionou a respeito disso, que nos últimos dias seria derramado. Então o Espírito Santo é derramado sem medida. Isso marcou o quê? O início da igreja. Por isso que Lucas, em 24, capítulo 24, verso 49, ele iria dizer: ficai da cidade, até que seja revestido de poder. Então a igreja, ela antes de iniciar, ela precisava ser revestida do poder de Deus, ou seja, o derramar do Espírito Santo. Agora, a lei não estava mais escrita em tábuas de pedra, como foi lá para o povo de Israel, mas a lei agora estava escrita nas tábuas do nosso coração. Ou seja, nós estaríamos cumprindo a lei no espírito, sem obrigação, sem cobrança, mas é aquilo que vem por prazer, por alegria, por essa dádiva maravilhosa que foi essa festa. Então agora a igreja, ela começa essa caminhada, essa jornada maravilhosa, e a colheita continua sendo feita. Começou lá e até hoje o Senhor está colhendo como nos colheu, e está colhendo a muitos que nessa hora têm aceitado o Senhor como único e suficiente Salvador. Então as 3 festas têm esse significado: a Páscoa, as primícias e o Pentecoste. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor.